Cristo é algo tão mais próximo da gente do que o que a gente muitas vezes imagina que é algo tão distante. Eu comecei a ver Cristo em cada detalhe, em cada pessoa ao seu redor, né? Em cada lugar, coisas que muitas vezes eu não vi. Então acho que a Paixão de Cristo ela tem muito disso para a minha vida espiritual. Assim. Este amor incondicional ultrapassa o tempo, tocando os corações e almas através dos séculos. Ele é o farol na escuridão, a esperança em meio ao desespero, a prova viva de um sacrifício que ecoa até hoje. Nesta jornada, convidamos você a sentir e viver essa história de amor supremo, refletir sobre sua profundidade e caminhar ao lado de Cristo, sentindo o peso do sacrifício que Ele fez por nós. Que este documentário seja mais que uma simples narração, que seja uma experiência transformadora de fé, esperança e amor. A gente, quando começou a caminhada de fé aqui em Jatobá, na igrejinha de Nossa Senhora Aparecida, no ano de 1982, era uma caminhada feita por leigos e leigas. A gente foi caminhando e no ano de 1985, eu tive a ideia de fazer pela primeira vez a Paixão de Cristo de forma encenada. E aí peguei a Bíblia, eu era muito jovem na época, e escrevi a Paixão de Cristo. Naquele tempo não tinha internet, não tinha nada. Eu escrevi à mão mesmo, mas com a Bíblia eu fiz tudo de forma fiel à palavra de Deus, de forma dialogada. E aí a gente começou a reunir os jovens e preparamos a Paixão de Cristo. Eram muitos jovens, tinha todos os atores para cada parte da apresentação da Paixão de Cristo. E me lembro que Admilson, cunhado de Marlúcia, fazia o papel de Jesus Cristo. A irmã de Marlúcia, Marli, fazia o papel de Maria, a esposa de José e mãe de Jesus. Elisete, que na época estava começando, era adolescente ainda, fazia o papel de Maria Madalena. E tinha muitos jovens na época. Foi uma apresentação muito bonita. A encenação ela foi muito bem feita. Os jovens estavam todos com trajes da época. E foi uma apresentação muito bonita. Mesmo não tendo carro de som, nem microfone, nem nada. Mas a comunidade compareceu de forma brilhante. Muita gente acompanhando todos os momentos. Agora o mais bonito é que eles pronunciavam tudo da Bíblia. Não tinha nenhuma palavra colocada além do que a Bíblia diz. E colocava todos os momentos. O povo gostou muito, compareceu muita gente e a impressão que deu foi excelente. A comunidade gostou bastante. Foi uma coisa que realmente encantou naquele momento, no ano de 85. No caso, eu preparei o texto, Aldo preparou as roupas, ele tinha um livro que contava sobre as roupas da época e foram preparadas as roupas e os jovens participaram. A sensação foi excelente, foi de gratidão em ver a juventude participando e ajudando a comunidade a ver aquela encenação, que parecia muito mais um filme. A forma como eles decoraram todo o texto, não houve erro, foi uma coisa brilhante, foi uma coisa realmente inesquecível. Naquele momento, como eu disse, houve uma empolgação geral, a juventude gostou. Depois a gente ficou fazendo algumas dramatizações de outros momentos, como Jesus curando pessoas doentes na igreja, na igrejinha. Agora a gente, infelizmente, não deu continuidade à Paixão de Cristo. Fizemos essa vez, foi um sucesso total, empolgação geral, a juventude gostou, as famílias gostaram, o povo acompanhou, foi uma coisa realmente brilhante. Agora, infelizmente, não continuamos. Acho que o grande erro foi esse, foi não ter continuado a Paixão de Cristo naquele momento, que o povo tinha gostado muito. Foi um momento de evangelização muito forte. Depois foi feito novamente, aí já com outro texto, uns 3 anos depois foi feito novamente, mas sem ser aquele texto tão bonito que a gente não conseguiu guardar. Então não houve assim aquela continuidade, de dizer assim, começou em 85 e continua até hoje. Infelizmente essa continuação não houve. Houve paralisações nesses períodos. Mas todas as vezes foram momentos de sucesso.
É um sentimento de alegria, né? De gratidão, de esperança. A gente percebe que a juventude, ela continua sendo juventude do mesmo jeito. Do mesmo jeito que os jovens apresentam hoje, com empolgação, com alegria, com entusiasmo, apresentaram em 85. Apresentaram há 40 anos atrás com a mesma empolgação, o mesmo entusiasmo, a mesma alegria, a mesma boa vontade. A juventude gosta muito dessas partes teatrais, de dramatizações. Se a gente realmente quer fazer com que a juventude participe, quer envolver a juventude na comunidade, eu acho que o campo da dramatização é o melhor campo, porque a juventude gosta. E a juventude é sempre a mesma. Passa-se os anos, muda-se os costumes, as culturas, mas a juventude continua com os mesmos gostos e os mesmos ideais. Fui coordenador no grupo jovem, né, no JUAC, durante um período. Entrei no grupo em 2011, mais ou menos em junho, já tinha passado o período da Paixão de Cristo. Porém, tinha sido o seguinte, em 2011, se não me falha a memória, o grupo não realizou a Paixão de Cristo. Quem tinha realizado foi um grupo de jovens aqui da cidade, se não me engano, Marcos André, foi um dos que liderou, que viu que o JUAC não iria fazer, se eu não me engano, e aí organizou uma peça, né? A Paixão de Cristo organizou a peça, porque já é algo tradicional. Em 2012, quando já estava na coordenação, junto com a Delmar e os outros membros do grupo, Milena, Wesley, várias pessoas passaram pela coordenação. Em 2012 a gente decidiu fazer a Paixão de Cristo pelo JUAC, né? Tornar a fazer pelo JUAC. E aí vem aqueles desafios, porque a gente praticamente não tinha vestimentas, não tinha sequer túnica suficiente para os personagens, a cruz não tinha, cenário nem pensar. Eu acho que a gente não tinha vestimenta para 5 personagens, 5, 6 assim, a gente não tinha. Então tinha o desafio de conseguir as vestimentas, né, de conseguir o material do cenário, de conseguir engajar os jovens cada vez mais para isso. E mesmo assim a gente, vamos fazer porque é algo que acontece há décadas, né, na nossa cidade. Se não me engano, vem lá de 80 e alguma coisa, e a gente não queria deixar isso morrer, enquanto algo que era responsabilidade do grupo JUAC. E aí a gente meteu as caras. A gente bota um ponto de destaque para a nossa comunidade, né? Para a comunidade de Jatobá, que assim, apoia bastante o pessoal da comunidade, que ajuda com compra de roupa, fabricar, produzir as peças, né? Eu acho que é muito importante assim, citar o papel de toda a comunidade. Margarida, que é uma pessoa que não mede esforços para fazer acontecer, né? Eliette e tantas outras mulheres que sempre buscavam fazer isso acontecer. A Finada Lia também sempre ajudava, Dona Maria Mendonça, né? Tantas pessoas dentro da nossa igreja que assim juntavam para fazer com que a gente conseguisse acontecer. Esse foi o nosso a nossa primeira Paixão de Cristo como coordenação, que a gente pegou foi em 2012, né? E aí assim fica aquela questão: como será que vai ser? Será que vai ser algo organizado? Os meninos ainda são novos, né? Será que vai dar certo? A gente contou com o apoio também do pessoal que algumas pessoas tinham participado anteriormente, Elvésio, Júnior Dantas também foi lá dar uma força, né? E aí você viu uma galera engajar. Você recebe mensagem, por exemplo, de Júnior, Sebastião Júnior, que, olha, vamos lá, faça acontecer, um incentivo, né? De ex-participantes do JUAC, que também ajuda a gente e motiva a gente a continuar, né, com essa peça. Tanto a primeira encenação, né, a gente viu o apoio do público, assim, o pessoal na comunidade comentando: poxa, foi bom, né, os meninos foram bem, vem aquele incentivo, né, da população, e você percebe que após cada Paixão de Cristo tem algo que é interessante, que o grupo jovem ele enche. A gente tinha um negócio de dizer que a Paixão de Cristo era uma das portas para a gente conseguir trazer mais jovens para o grupo, né? E ali mais ou menos no primeiro semestre ali, né? E a gente conseguia encher. Então sempre a gente escutava mais falas positivas do que negativas. Até hoje a gente sempre vê que é algo que enche a avenida, é algo que é cultural. E a gente percebe que a população gosta da Paixão de Cristo, né? A população gosta de assistir, ela sempre espera
por essa peça, o que é que vai ter de novo, o que é que vai ter surpreendente dessa vez. É a mesma história sendo contada todos os dias, mas a população sempre vai, sempre se emociona, sempre participa. O retorno que a população dava pra gente também, porque isso serve pra gente nortear a próxima Paixão de Cristo. A gente terminava uma Paixão de Cristo hoje, a gente já começava a pensar como será a próxima. Então até hoje a gente percebe que a população ela apoia muito mesmo a Paixão de Cristo. Os ensaios, eles aconteciam assim. A gente tinha uma frequência menor de ensaio e depois a gente intensificava essa frequência de ensaios quando se aproximava, devido à realidade de cada jovem. Porque o que é que acontece? Tem jovem que trabalha, tem jovem que estuda, né? Tem jovem que faz faculdade, então ele não pode estar em todos os ensaios. E quando chegava às vésperas da Paixão de Cristo, a gente tem um ensaio geral, na rua. Então a gente junta todos os jovens, faz aquele ensaio da gente. Antes do ensaio geral, a gente costumava fazer também a ceia, baseado na Santa Ceia, o lava-pés, e fazia um momento de reflexão, fazia um momento de oração da gente também, para depois ir para o ensaio geral. Eu lembro que em um dos ensaios, a gente teve a presença de um jovem, Cicinho, que foi lá conversar com a gente, né? Falar sobre a Paixão de Cristo, dizer que queria participar, que queria muito mostrar uma peça que ele tinha escrito para a gente, né, sobre o jovem e o mundo das drogas e outras questões. E aí a gente, poxa, vamos fazer e tal. E aí, depois de conversar com a gente, ele sabe que tinha compromisso, que ia pro cruzeiro, que ia pra não sei onde. Enquanto a gente está fazendo um ensaio geral, a gente escuta alguns barulhos, né, de disparo. Porém, no ensaio geral não sabia ao certo o que era, e no outro dia, infelizmente, a gente recebe a notícia, né, do falecimento dele. Então, assim, acaba que pesa na gente. Poxa, será que se a gente tivesse insistido para ele ficar um pouco mais aqui com a gente, não poderia ser diferente? Ou não sei, sabe? Mas, assim, é algo que ficou marcado nesse ensaio geral da gente. No outro dia, todo mundo ficou, poxa, o cara tava lá, foi lá conversar com a gente, foi falar sobre uma peça que ele tinha, que ele queria que a gente... Infelizmente, aconteceu uma tragédia, né? Do que foi com ele. A gente se dividia, geralmente ficava mais com a parte de cenários, né, de alguns efeitos, ficava numa parte mais de bastidores. Ademais, geralmente ele ficava com a encenação, mas com a direção da peça. Mas a gente sempre buscava fazer um estudo como um todo do que era a peça. Então, assim, eu lembro que um ano eu fiz Barrabás. E por mais que a cena de Barrabás aparentemente seja algo simples, né, que quem vai fazer a peça não tem fala, né, somente expressão facial, mas aí você precisa estudar quem é o personagem. Né? Por que esse homem estava ali? Por que compararam para ver se só estava Jesus ou ele? Né? E quando você vai estudar um pouco, você vai ver que historiadores falam de relatos de Barrabás, o amor que ele sentiu através do olhar de Jesus para ele quando ele chegou no meio do povo, né, da multidão. O que foi que Jesus fez dias antes de ser crucificado dentro do templo? Né? O que foi que ele causou em quem estava no poder naquela época, que levou à condenação à morte dele? E quem mata Jesus? Os poderosos? Será que o povo pede para que crucifique Jesus induzido por orientações das pessoas que comandavam a religião naquele tempo? Né? Por que será? Será que foi Pilatos que decidiu? Então, assim, quando a gente vai estudando, a gente percebe que Jesus foi crucificado pelo simples fato de incomodar realmente os poderosos, sabe? De você andar com os pobres, de você fazer milagres, de você não aceitar a comercialização dos templos, né? Dentro dos templos e dos templos, nem de Deus. Por Jesus pregar um evangelho que mais ama e perdoa as pessoas, e você vai alimentando a sua alma, porque muitas vezes você tem eu tinha pelo menos uma visão de um Cristo diferente daquele depois quando eu comecei a estudar a Paixão de Cristo, sabe? Poxa, calma aí, nós somos muitos julgadores, né? Fulano errou, a gente aponta o dedo. Ah, fulano fez, a gente aponta também. A gente é muito, né, de crucificar o outro, de apontar o outro. O próprio Filho de Deus na cruz, prestes a morrer, perdoa um ladrão, né? Que a gente ainda tem na descrição o ladrão bom e o ladrão mau, né? Que é aquele que pede o perdão e aquele que zomba de Jesus. Mas, poxa, ele mesmo na hora da morte, ele mesmo na hora da crucificação, ele perdoa o ladrão, ele perdoa aqueles que estão matando ele,
sabe? E você percebe o tamanho do amor de Cristo, com quem Cristo andou, o que Cristo pregou, né, o que ele fez. Então isso alimenta muito, isso trouxe muito para meu lado espiritual, assim, do quanto muitas vezes a gente se reclama, do quanto muitas vezes a gente é julgador, né, do quanto muitas vezes a gente apedreja as pessoas e a gente esquece do lado humano, do lado de amor, né, daquele que a gente diz seguir. A gente vê a história acontecer todos os anos e mesmo assim muitas vezes a gente não aprende. Então assim, eu fiquei de 2012, eu acho até 2016, 2017, mais ou menos esse período, e dentro do que se passava eu aprendi algo novo. Poxa, vamos estudar a mulher que enxuga o rosto de Cristo. Vamos estudar o homem que ajuda Cristo a carregar a cruz. Vamos estudar os discípulos, vamos estudar o guarda que fere a orelha, vamos estudar cada personagem do que a gente vai colocar ali. Cada um traz algo diferente para você, sabe? Então, assim, para mim hoje foi algo muito importante. Para minha vida como cristão, para meu lado espiritual, a paixão de Cristo foi muito importante para meu lado social, socialização, construção de amizades, sabe? Relações que eu tenho até hoje de pessoas que a gente construiu amizade na época da Paixão de Cristo, desde montar cenário, das brincadeiras que a gente tinha nos ensaios, né? Pessoas que desde aquela época a gente tem uma aproximação. Então eu vejo que a Paixão de Cristo ela tem um papel extremamente importante no lado humano mesmo, né? Englobando o lado social, espiritual, o jovem como um todo, né? Se você for ver, tem muito a somar mesmo. E a pessoa que faz parte, que você adentra nisso, e você começa a se aprofundar nisso, você vai estudando e conhecendo coisas que você nunca nem imaginou, entendeu? Quando você vai estudar, vai buscar fonte de historiadores. Eu lembro que geralmente, por exemplo, quem faz Maria se emociona muito, chora. Geralmente, né, a gente diz assim, poxa, será que fulana vai chorar no dia? Será que fulana vai... Mas mesmo sem ser a mãe daquela pessoa que está sendo crucificada, que está encenando, a gente vê que quem faz o papel se emociona pra caramba, porque parece que sente a dor da perda, sabe? Sente aquele peso. Então, assim, pra mim, cara, não consegue dimensionar, eu não consigo dimensionar a importância que ele tem de tão importante que é, entendeu? É algo muito importante para a construção do eu espiritual, do eu social, do eu enquanto pessoa, enquanto humano, enquanto jovem, quando fiz parte da coordenação. No início, a sensação da gente era de incerteza, né? De medo, de insegurança. Será que a gente vai fazer isso bem feito? O que será que a população vai achar? Será que os veteranos, as pessoas que fizeram, né, vão achar? Qual será a opinião deles? E aí, após a primeira, quando a gente recebe mensagem das pessoas, eu lembro quando eu recebi foto que o professor Aldo mandou, né, mensagens de Osivan, que é meu tio, de algumas pessoas, como eu disse, já citei os nomes, de pessoas que foram participantes e vêm dar aquele incentivo, sabe? Vem, poxa, está acontecendo. A sensação que era medo, que era insegurança, que era incerteza, ela se transforma em algo prazerosa, algo muito bom, sabe? Algo que deixa a gente realizado com aquilo que a gente se empenhou para fazer, com aquilo que muitas vezes você abriu mão de dias e dias de convivência em casa, no trabalho. Todo o período, por exemplo, que eu passei da Paixão de Cristo, coordenando o grupo e a gente fez a Paixão de Cristo, eu não almoçava com minha família. Na sexta-feira, geralmente é tradicional a gente almoçar juntos. E eu não almoçava com eles, porque eu estava lá, mas com a certeza de que aquilo ali tinha um impacto muito grande na sociedade e que ia trazer um retorno para a gente muito bom, que não era a questão de querer ser visto, mas de querer ter a certeza que você está fazendo algo bom para as outras pessoas, sabe? E você está produzindo algo bom para a nossa sociedade. Então, assim, sempre foi algo muito bom. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte da Paixão de Cristo, ter feito parte do JOAC. É algo que me orgulha pra caramba. E me deixa muito feliz por ter continuidade desse legado, né? Por ter continuado essa história que começou lá na década de 80. Eu participei com muita atenção à Via Sacra que os jovens fizeram nesta Sexta-feira Santa, desta Quaresma. E gostei muito da dramatização deles. Eles passaram nas ruas de Jatobá com muita compreensão do que estavam fazendo e com muita dedicação,
por isso é bom parabenizar eles para esta experiência. É importante voltar a esta encenação. Fazia tempo que a comunidade não participava e os jovens não podiam fazer. Antes teve o CODIPA, que proibiu e não deu possibilidade de fazer este testemunho, e também alguns anos que eles não conseguiam realizar a paixão de Cristo. Qual é o sentido? Bem, para eles, antes de tudo, é importante o engajamento deles, não é? Se encontrar para um período bastante longo, 2 meses, para preparar isso, preparar o material, vestimentos, é uma coisa que ajuda o grupo a crescer. Segunda coisa, é importante para eles porque eles vão se deparar com um homem que se chama Jesus Cristo, e a escolha dele, a vida dele e as consequências que foi a condenação à morte pelo poder, seja religioso, seja político. A pergunta fica: quem é este Jesus e que sentido tem esta crucificação, esta paixão, esta maneira de ser tratado nas ruas? E aí descobre a dedicação e a doação da vida de Jesus para o mundo inteiro. Pela comunidade é muito importante rever isso e ver que nas ruas os jovens sabem fazer o próprio testemunho. Pela comunidade eu vi muitas pessoas participarem, muitas pessoas, famílias jovens, crianças, adolescentes. É bom, não é? Para eles, além da liturgia da Sexta-feira Santa, é bom um momento para quem quiser, talvez para quem não sente ainda o desejo de ir na igreja, mas é bom para eles participar a este memória da vida de Jesus. É muito bom. E depois disso, o que é importante é pensar que hoje, em Jesus, tem muitas pessoas que sofrem, tem muitas pessoas que vivem a própria paixão, muitas pessoas que são rejeitadas, muitas pessoas que são perseguidas, muitas pessoas também que vivem situação muito sofrida. É bom lembrar que a comunidade lembre que Jesus continua a sofrer nas nossas estradas, na nossa cidade, no nosso país e no mundo inteiro. É um momento importante de reflexão e de reforçar o caminho dos jovens e da comunidade para defender a dignidade de cada pessoa. Eles devem sim continuarem com a encenação, ela é muito importante, toda a comunidade gosta, o povo participa, da pessoa mais jovem, da criança, a pessoa mais idosa. E é educativa, a Paixão de Cristo ela é educativa. Então, a sugestão que eu dou é essa, que a juventude participe da Paixão de Cristo, agora nem só da Paixão de Cristo, também da vida da comunidade. Porque o verdadeiro cristão é aquele que está engajado na sua comunidade, participando, para a gente ir cada vez mais crescendo como comunidade, como povo de Deus. Então é essa a sugestão que eu dou para toda a juventude. E aí, deixa uma mensagem também para os jovens que continuaram, né, com a Paixão de Cristo, com o grupo JUAC, que é quem lidera também, dizer a vocês que não desistam, né? Não desanimem, por mais que muitas vezes vocês achem que vai faltar material, que vai faltar dinheiro, eu tenho a certeza de que vocês vão conseguir. A gente tem uma comunidade muito boa, né, que incentiva e apoia pra caramba. E dizer a vocês que acreditem que o amor, ele venceu não só naquele dia, mas que ele vence todos os dias. E que esse amor que a gente vê de Cristo pelo povo, pela população, mas principalmente pelos menores, é isso que a gente passa na Paixão de Cristo para aqueles. Né? Quantos jovens, quantas pessoas não estão sendo crucificadas, não estão sendo assassinadas, quantas pessoas estão morrendo com fome, doentes ou esquecidas. E o que a gente está fazendo? A gente está ajudando, a gente está crucificando. O que é que eu faço com o marginalizado? O
que é que eu estou fazendo com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social? Né? Eu deixo para vocês que o papel de vocês é exatamente de mostrar um amor que acolhe esses, né? Um amor que abraça esses. E que a paixão de Cristo é muito mais do que uma peça de teatro, né? Muito mais do que uma simples encenação. Ela é algo que constrói, ela edifica, ela solidifica a gente. E que as adversidades que existem entre as cabeças pensantes, né, nos bastidores, faz a gente crescer como seres humanos, a lidar com a diferença, a compreender a opinião do outro, a entender. E ao final de tudo, vocês vão perceber que isso vale muito, muito a pena. Então não desanimem. Tem até a fala, né, que a gente sempre usou, que foi uma fala do Papa Francisco, que é: jovens, sejam sal da terra e luz do mundo. Então carregue isso para vocês, né, com vocês. Vocês precisam ser o tempero da terra e a luz, né, do mundo, enquanto vocês estão fazendo isso. E tenho certeza que a população vai continuar apoiando vocês. Valeu, abraço.